Na vida, o amor frequentemente aparece nos momentos mais inesperados. A história de um empresário americano bem-sucedido mostra isso claramente. Com quase 60 anos, ele conheceu uma mulher que tinha metade de sua idade. No entanto, esse relacionamento, baseado em interesses materiais, levou a consequências desagradáveis. Numa tranquila noite de verão de 8 de agosto de 2017, no pacato distrito de Upper Makefield, Pensilvânia, tudo começou como de costume. Duas funcionárias de uma empresa farmacêutica decidiram visitar seu colega, o representante comercial de 64 anos Mike McNeil. Sua falta de disponibilidade durante o dia as preocupava, pois tal comportamento era totalmente atípico para essa pessoa confiável. Quando chegaram à casa, notaram o carro de Mike na garagem. Tudo parecia normal, como se o dono estivesse em casa. O toque da campainha ficou sem resposta, assim como as batidas insistentes. Dentro da casa reinava um silêncio total. Ao descobrirem a porta de entrada destrancada, as colegas preocupadas decidiram verificar se estava tudo bem. Elas entraram na casa e chamaram por Mike. Silêncio. Na sala de estar, notaram sua silhueta na poltrona e sentiram um momento de alívio, pensando que ele estava dormindo. Mas quando se aproximaram, perceberam que a situação era muito mais séria. As mulheres perturbadas imediatamente ligaram para o número de emergência 911. Uma delas estava tão abalada que não conseguia falar coerentemente. Sua colega tomou a iniciativa e descreveu a situação ao despachante. Seguindo as instruções do operador, ela verificou o estado de Mike. Não havia pulso, nem respiração. O despachante enviou os serviços de emergência ao local do acidente. A história de Mike McNeil começou em 1953 na Pensilvânia. Mais tarde, a família se mudou para Williamsport, Maryland. Ele cresceu em uma família amorosa, onde reinavam o amor e a compreensão mútua. Depois da escola, foi para a faculdade e formou uma família com sua namorada da escola. Seus sentimentos eram sinceros e mútuos. Eles viviam como uma típica família de classe média em uma casa aconchegante perto da costa. Mike sempre buscou desenvolvimento profissional. Depois de iniciar sua carreira como um bem-sucedido agente de seguros, mais tarde mudou para essa indústria farmacêutica. Aqui, o verdadeiro sucesso o aguardava. Através da fundação de sua própria empresa, ele pôde proporcionar uma vida confortável para sua família. Mike era um empresário bem-sucedido que proporcionava uma vida próspera para sua família. Mas a felicidade familiar não durou. 3 a 4 anos após o nascimento dos filhos, os cônjuges decidiram se separar. Apesar da separação, eles mantiveram um relacionamento cordial e cuidaram juntos dos filhos. O filho e a filha visitavam frequentemente seu pai, e os ex-cônjuges mantinham um relacionamento amigável. Os filhos lembravam mais tarde que nunca ouviram seus pais brigarem, nem antes, durante ou após o divórcio. Seu respeito mútuo permaneceu mesmo após o divórcio oficial no início de 2000. Mike decidiu começar um novo capítulo de sua vida na tranquila comunidade de Township Upper Makefield, no condado de Bucks, Pensilvânia, uma cidade aconchegante com apenas 8.000 habitantes. Ele pretendia desenvolver seu negócio até sua merecida aposentadoria. Como solteiro, Mike desfrutava de todos os prazeres da vida. Sua impressionante mansão ficava bem na beira do rio. Ele se deleitava pilotando seus jet skis particulares, desenvolveu uma paixão por arte e começou a colecionar objetos valiosos. Embora não perseguisse obras-primas mundiais, sua coleção o enchia de genuína alegria. Mike não tinha pressa em mudar seu status de solteiro, até que o destino o uniu em 2012 com Jennifer Morris, de 28 anos, que criava sozinha uma criança. Entre eles surgiu uma atração mútua. O relacionamento se desenvolveu rapidamente. Logo, Mike convidou sua escolhida para umas férias no Caribe.
Seus sentimentos se mostraram particularmente intensos durante esta viagem. Ele trouxe 2 jet skis extras e quadriciclos para passeios juntos. Com seus 60 anos, quase na idade da aposentadoria, ele se apaixonou como um adolescente, completamente encantado por esta mulher. Seus parentes ficaram surpresos com sua transformação. Em 2015, após 3 anos de relacionamento, Mike fez sua primeira tatuagem em homenagem a Jennifer. Ao mesmo tempo, ele ofereceu que ela se mudasse para sua casa, o que ela aceitou. O empresário a cercou de cuidado e conforto. Um quarto próprio foi preparado para o filho de Jennifer. Sua felicidade durou até 8 de agosto de 2017, quando um incidente imprevisto ocorreu na casa. Nessa época, seu romance com a mulher que tinha metade de sua idade já durava 5 anos, e eles estavam ativamente preparando seu casamento. Colegas encontraram Mike em sua casa em estado preocupante. Inicialmente, suspeitou-se de problemas cardíacos. As equipes de emergência que chegaram encontraram Mike em sua poltrona. Sua cabeça estava reclinada para trás, as mãos descansavam sobre seus joelhos. Visto de fora, poder-se-ia pensar que ele estava cochilando, mas a situação se revelou muito mais séria. No chão e nas roupas havia vestígios do incidente. As circunstâncias indicavam que o ocorrido não estava relacionado a problemas cardíacos. Entre as sobrancelhas havia uma marca característica. Os investigadores agora precisavam descobrir: foi isso resultado de interferência externa ou de uma decisão própria? Os especialistas criminais que chegaram à cena do crime notaram imediatamente detalhes incomuns. A tese de uma ação solitária não se confirmou. Nenhum objeto do crime foi encontrado nas proximidades, o que indicava a presença de uma pessoa estranha naquele momento. Durante a investigação da sala de estar, a cerca de 10 metros do local onde Mike foi encontrado, os especialistas descobriram um cartucho de calibre 380. Notavelmente, tudo no quarto permaneceu em seu lugar, sem sinais de luta. Aparentemente, tudo pegou o dono da casa de surpresa. No pulso de Mike permaneceu uma marca característica de seu relógio desaparecido. Os bolsos de suas roupas estavam revirados. Do escritório no térreo faltavam um laptop e um telefone celular, além de outros objetos de valor. À primeira vista, a situação lembrava um assalto comum à casa, onde o proprietário encontrou acidentalmente um visitante indesejado. No quarto foram descobertos novos detalhes importantes. 2 armas de fogo estavam registradas em nome de Mike McNeil. Apenas uma foi encontrada na casa, da Smith & Wesson. Calibre 380 sobrou apenas um coldre vazio. Mais tarde, descobriu-se que exatamente esta arma, que o proprietário mantinha para a defesa, foi usada no incidente e depois desapareceu. A ausência de quaisquer marcas e danos indicava que o visitante estava familiarizado com a planta da casa. Ele sabia onde as armas de fogo e objetos de valor estavam localizados e como deixar o edifício sem ser notado. Os investigadores começaram uma investigação minuciosa do círculo do empresário e trouxeram especialistas adicionais. A tese de um assalto tornava-se cada vez menos provável. Apesar do desaparecimento dos objetos pessoais de Mike, muitos objetos de valor permaneceram intocados. Por exemplo, a coleção de arte, onde cada peça era artisticamente iluminada com uma lâmpada separada, permaneceu completamente intacta. Tudo indicava que o representante farmacêutico de 64 anos encontrou alguém que tinha motivos pessoais. O desaparecimento dos dispositivos eletrônicos não parecia casual, possivelmente continham informações importantes armazenadas. A integridade das portas e janelas mostrava que o visitante tinha chaves ou foi deixado entrar pelo próprio dono da casa. Ao investigar a biografia de Mike, os investigadores descobriram que ele era uma pessoa pacífica, sem conflitos e inimigos. Atenção especial foi dada à sua companheira, Jennifer Morris, de 30
3 anos. Os vizinhos a descreviam como a noiva do empresário mais velho, mas após o incidente, ela parecia ter desaparecido da face da terra, o que levantou muitas questões para as autoridades policiais. As pessoas ao seu redor descreviam Jennifer como uma personalidade reservada, que relutava em compartilhar detalhes de sua vida. Só se sabia de seu relacionamento difícil com a mãe. Em raros momentos de abertura, ela falava sobre sua infância difícil na casa dos pais, onde sofreu o comportamento inadequado de 2 amigos de sua mãe. A mãe não acreditou em sua filha, o que levou a um profundo trauma emocional. A situação tornou-se insustentável. Jennifer abandonou a escola e saiu de casa, descrevendo este período como uma fase de profunda depressão. Por conta própria, ela encontrou sua vocação no conserto de motocicletas. A paixão por veículos de 2 rodas se transformou em obsessão. Ela comprou uma moto esportiva e frequentemente compartilhava histórias nas redes sociais sobre corridas noturnas em alta velocidade. A aparência chamativa de Jennifer era complementada por tatuagens distintivas, inscrições no peito, a imagem de um revólver no bíceps e um esqueleto sorridente no braço. Aos 20 anos, ela se tornou mãe, mas o pai da criança logo desapareceu de sua vida. Para sustentar seu filho, ela combinava seu trabalho como mecânica com apresentações no Clube Prestige, na Pensilvânia. Foi lá que ela conheceu Mike McNeil, de 59 anos, um cliente regular do estabelecimento em 2012. Após uma conversa descontraída, ele a convidou para jantar. Jennifer aceitou, mas estabeleceu uma condição: o pagamento de suas contas de energia atrasadas no valor de $1.200. Assim começaram seus encontros regulares em restaurantes caros e clubes da moda. Mike era generoso com presentes: joias, uma motocicleta, um carro, viagens. Jennifer o chamava de Daddy, e ele se sentia lisonjeado com a atenção de sua atraente acompanhante. O destino tinha seus próprios planos para Jennifer. Em Mike, ela viu uma chance de mudar sua vida. Eles compartilhavam muito, incluindo o sentimento de serem outsiders na sociedade. No empresário rico, ela encontrou não apenas apoio financeiro, mas também calor emocional. Em 2015, eles foram morar juntos. No início, tudo corria harmoniosamente, mas o tempo trouxe mudanças. Os vizinhos relataram sérios desentendimentos alguns meses antes do incidente e mencionaram uma discussão acalorada, após a qual o casal supostamente se separou. Apesar do relacionamento esfriado, eles continuaram vivendo sob o mesmo teto. E agora, após o incidente, o súbito desaparecimento de Jennifer levantou muitas questões. Estes foram os depoimentos dos vizinhos coletados pelos investigadores. Jennifer parecia ter desaparecido da face da terra, apesar da busca intensiva. Os investigadores decidiram falar com os filhos de Mike, que naquele momento tentavam processar a notícia chocante sobre seu pai. A família se reuniu imediatamente. Patrick veio correndo de Pittsburgh, sua irmã e mãe de Maryland. Na casa da família onde se encontraram, Patrick compartilhou com os investigadores sua opinião sobre o relacionamento de seu pai. Segundo ele, nunca levou a sério a conexão com a dançarina do clube, pois a considerava muito rude e interesseira para um relacionamento duradouro. Os parentes e amigos do empresário tentaram várias vezes trazê-lo à razão e o alertaram sobre possíveis consequências deste relacionamento. Suas preocupações pareciam não ser infundadas. Um incidente notável ocorreu no casamento de Patrick em junho de 2016. O filho não queria Jennifer na celebração. Mike, que não queria deixar sua acompanhante sozinha, simplesmente não apareceu na cerimônia. Apesar da insatisfação da família, o homem continuou o relacionamento com sua jovem escolhida. Ele até a tornou beneficiária de apólices de seguro de valor considerável, cerca de $500 mil. Nessa época, já era conhecida sua inclinação por substâncias proibidas e possíveis casos extraconjugais.
O relacionamento com Jennifer teve um impacto significativo na relação entre pai e filho. Muitos suspeitavam que ela deliberadamente semeava discórdia para obter controle exclusivo sobre as finanças de seu rico companheiro. Em 2017, a situação se agravou. Jennifer começou a se distanciar. Ela podia desaparecer sem aviso prévio e retornar tarde da noite, sem dar explicações. Seu interesse no relacionamento diminuiu notavelmente. Durante esse período, ela recorreu mais frequentemente a substâncias proibidas, o que levou a sérios problemas de saúde e foi presa 2 vezes por posse. Além disso, ela causou um incidente com um ciclista que ela cortou na rua. Mike continuou apoiando sua namorada e pagou as multas e custas judiciais para 2 processos, cerca de $4.000 por mês. Pouco antes do incidente, segundo os filhos, Mike compartilhou seus planos de terminar o relacionamento com Jennifer e cancelar o casamento iminente. Para ela, isso significaria a perda de tudo. Ela teria que pagar as custas judiciais por conta própria, perderia a casa luxuosa e o estilo de vida ao qual estava acostumada, proporcionado por seu rico companheiro. Patrick e Kathy, os filhos de Mike, não tinham dúvidas sobre os motivos do incidente. Era só por dinheiro. Em sua opinião, Jennifer não conseguiu controlar suas emoções quando percebeu que poderia perder seu estilo de vida habitual. O exame médico estabeleceu o período do incidente. Ocorreu 24 a 48 horas antes dos funcionários encontrarem Mike no escritório. Os especialistas determinaram que o incidente aconteceu a curta distância. A investigação mostrou que o projétil se dividiu em 2 partes no impacto. Uma parte atingiu uma área vital, o que levou a consequências imediatas. As autoridades policiais concentraram todos os esforços na busca pela principal suspeita, Jennifer Morrissey. Naquela época, ela estava sob supervisão por uma infração de trânsito. A polícia esperava sua visita para o registro obrigatório com o oficial de condicional. O cálculo deu certo. Em 10 de agosto, 4 dias após o incidente, Jennifer veio à delegacia para pagar taxas e se registrar. Ela mencionou ao oficial que tinha visto as notícias sobre o incidente de Mike e estava chocada. O oficial de plantão informou imediatamente os investigadores. A situação parecia estranha. A informação sobre o incidente apareceu quase imediatamente na mídia e nas redes sociais. Por que Jennifer esperou 4 dias? Os investigadores marcaram um encontro com ela para o dia seguinte. Eles não revelaram suas suspeitas e apenas disseram que precisavam fazer algumas perguntas sobre Mike. Ao mesmo tempo, solicitaram autorização para verificar suas comunicações. Mas Jennifer, aparentemente suspeitando de algo, não apareceu para o encontro. Ela desapareceu novamente por alguns dias. Tal comportamento não correspondia ao perfil de uma pessoa que sofreu uma perda e quer ajudar nas investigações. Pela experiência dos investigadores, assim agem pessoas que precisam de tempo. Normalmente, pessoas em tais momentos preparam desculpas ou tentam se esconder. Para Jennifer, isso era arriscado. Ela era obrigada a se apresentar regularmente à polícia. Faltar aos registros automaticamente lhe causaria dificuldades adicionais. Uma prisão ainda não era possível. Faltavam provas conclusivas. Enquanto os investigadores esperavam o aparecimento de Jennifer, continuavam coletando informações. Eles falaram com um amigo próximo de Mike. Este relatou uma ligação recente de McNeil, na qual Mike compartilhou suas preocupações. Ele havia descoberto a identidade do acompanhante de Jennifer, um homem com o apelido de O Impiedoso. Segundo Mike, esse personagem dava motivo para séria preocupação. A situação tornou-se arriscada e ele planejava terminar o relacionamento com sua noiva para garantir sua própria segurança. Por trás do pseudônimo estava Charles Kula, uma figura conhecida do submundo com um longo histórico prisional. Seu arquivo
continha numerosas ofensas graves, especialmente relacionadas a substâncias proibidas. Sua última sentença de prisão terminou pouco antes do incidente com Mike. Após a libertação de Charles, Jennifer imediatamente se mudou para morar com ele, embora muitas de suas coisas ainda permanecessem na casa do empresário. Ela vinha regularmente para buscá-las, e Mike ameaçou guardá-las em um depósito para acabar com essas visitas. Segundo o amigo de Mike, ele estava preocupado com o relacionamento da mulher com outra pessoa, embora ele mesmo não quisesse ter conflitos com certos círculos sociais. Mike simplesmente decidiu terminar o relacionamento. Nessa época, Jennifer e Charles já haviam tornado públicos seus planos de casamento nas redes sociais. O que um simples funcionário de uma empresa farmacêutica poderia oferecer em comparação com um empresário influente? Jennifer se sentia atraída por um ambiente especial desde sua juventude. Ela cresceu entre pessoas complexas. Charles Kula, seu novo escolhido, era uma personalidade conhecida nesses círculos. Ao longo de suas atividades, ele havia construído certa reputação. Seu caráter dominante e determinação pareciam atrair a dançarina. As autoridades policiais perceberam que a investigação havia entrado em uma nova fase. Havia um suspeito principal, uma pessoa capaz de ações sérias contra um homem mais velho. Surgiu a suspeita de que o novo acompanhante de Jennifer veio com ela até o ex-parceiro. Uma discussão eclodiu, ou eles planejavam levar algo, mas a presença de Mike atrapalhou. Justamente nessa época, Jennifer perdeu uma reunião obrigatória com o oficial de condicional, o que ofereceu motivo para sua prisão. Em 25 de agosto de 2017, a polícia chegou à oficina de motocicletas onde Jennifer trabalhava. Ela foi presa por violação das condições da liberdade condicional, o que permitiu aos investigadores verificar uma possível participação no incidente com o fornecedor de medicamentos. Mais tarde, uma companheira de cela que cooperava com a polícia relatou sobre o comportamento estranho de Jennifer e sua confissão sobre ações intencionais contra Mike. Durante o interrogatório, os investigadores compartilharam suas suspeitas, mas ela se recusou a depor e procurou um advogado. A mulher obviamente sabia algo, mas a informação não seria obtida rapidamente. Nessa época, chegou a autorização para verificar os meios de comunicação dos possíveis envolvidos. Na troca de mensagens entre Jennifer e Mike, encontrou-se um diálogo perturbador. O homem escreveu para sua ex-parceira que qualquer visitante indesejado em sua casa deveria esperar consequências. Aparentemente, ele tinha sérias preocupações com sua segurança. Após essa mensagem, a comunicação cessou. O sinal do telefone de Jennifer foi localizado perto da casa de Mike durante a troca de mensagens. A conexão foi interrompida às 21h45. Isso confirmou sua presença nas proximidades em um momento importante. Então, segundo os dados, Jennifer dirigiu cerca de 20 quilômetros ao sul até o trailer de Charles. Ela chegou ao local por volta das 23h. Depois, não se moveu mais. Mais interessante parecia a atividade do telefone de Mike. Até 1h da manhã estava na casa. Então se moveu para o rio. À 1h30, o sinal desapareceu. Provavelmente o dispositivo caiu na água. Surgiu a questão: quem levou o telefone até lá se Jennifer já tinha ido embora? Um especialista em eletrônica descobriu que o telefone dela se conectou ao Wi-Fi doméstico de Mike em 6 de agosto de 2007 por volta das 21h45. Considerando o alcance limitado do roteador, ela definitivamente devia estar dentro da casa. No curso das investigações posteriores, as autoridades encontraram um telefone celular adicional que pertencia a Mike. O dispositivo estava protegido por senha, e havia risco de perda de dados se a combinação fosse inserida incorretamente. Felizmente, uma lista de senhas que Jennifer usava foi encontrada no computador de Mike. Graças a essa descoberta, os especialistas conseguiram acessar o dispositivo, o que levou a descobertas importantes. Descobriu-se que Mike se comunicava intensamente com Jennifer pouco antes do incidente.
Apesar das tentativas de apagar a correspondência, os especialistas conseguiram recuperar as mensagens. O conteúdo dos diálogos mostrou-se tenso. Mike pretendia contatar o FBI com informações que poderiam levar a uma longa pena de prisão para Charles. Compreensivelmente, este último não gostou dessa reviravolta nos eventos. Os investigadores suspeitavam que isso foi exatamente o gatilho para os eventos subsequentes. Ao verificar o próprio telefone de Charles Kuhl, descobriu-se que ele reagiu com bastante calma, enquanto Jennifer mostrava clara preocupação. Nas mensagens seguintes, Mike propôs um compromisso. Ele estava disposto a desistir de contatar o FBI se Jennifer voltasse para ele e terminasse o relacionamento com Charles. A última mensagem de Mike foi uma declaração de amor, que ficou sem resposta. A investigação posterior das redes sociais de Jennifer trouxe à luz detalhes interessantes. No dia seguinte ao incidente, ela começou a espalhar ativamente informações contraditórias entre seus conhecidos. Para alguns, ela contou sobre comportamento agressivo em relação a um empresário mais velho. Para outros, contou sobre a decisão independente de Mike, e para outros ainda assegurou que há muito tinha cortado contato com ele e não sabia de nada. Os investigadores interpretaram isso como uma tentativa de criar um caos informacional. O envolvimento do casal no incidente tornou-se óbvio e seus depoimentos eram necessários. Em conversa com os investigadores, Charles surpreendentemente compartilhou sua versão dos eventos. Segundo suas palavras, ele não tinha nada a ver com o incidente. Tudo aconteceu por culpa de Jennifer. Naquela noite, ela voltou agitada e contou que Mike a confrontou com uma arma após uma conversa desagradável. Na tentativa de desarmá-lo, ocorreu a tragédia. Assustada, ela deixou o local do crime. Mais tarde, Jennifer pediu a Charles para levá-la de volta à casa de Mike. Ela queria verificar seu estado e possivelmente prestar ajuda. Charles, que não queria se envolver, pediu a seu amigo Jerry, que morava próximo em um trailer com sua mãe, para acompanhar Jennifer. Durante as investigações, Jerry começou a cooperar com as autoridades policiais e contou detalhes importantes sobre aquela noite. Ele confirmou que levou Jennifer até a casa no Rio, embora inicialmente não entendesse o verdadeiro propósito da viagem. No entanto, quando chegaram ao local, o quadro ficou claro. Jerry notou inconsistências nas declarações de Jennifer sobre uma suposta luta física. A situação na casa contava uma história completamente diferente. De acordo com seu relato, o proprietário da casa estava simplesmente sentado na poltrona. Quando chegaram, Jennifer nem tentou verificar sua condição ou oferecer ajuda. Em vez disso, ela começou a procurar objetos de valor. Pegou o relógio da mão de seu ex-parceiro, levou o laptop e jogou seu telefone no rio. Depois disso, Jerry a levou para o trailer de Charles. A investigação revelou traços de DNA de Jennifer nos bolsos das roupas de seu ex-parceiro que ela havia revistado. Charles, seu parceiro atual, tinha um álibi à prova de balas. Pouco antes do incidente, ele havia sofrido um grave acidente de trânsito. Nessa época, ele se locomovia em cadeira de rodas, mal conseguia andar e estava fisicamente incapaz de estar envolvido no incidente. Ele também enfatizou que estava em liberdade condicional e entendia muito bem. Quaisquer problemas legais eram absolutamente tabu para ele. Os investigadores acharam seus argumentos convincentes e confirmaram que ele realmente estava se recuperando do acidente no momento especificado. Em 29 de setembro de 2017, Jennifer Morris compareceu ao tribunal por ações intencionais, enriquecimento material e ocultação de provas. O julgamento foi marcado para 24 de janeiro de 2019. A acusação relacionou seu ato a uma série de eventos anteriores. O motivo principal era que seu parceiro rico se recusou a continuar financiando seu estilo de vida extravagante e terminou o relacionamento. A gota d'água foi sua intenção de contatar o FBI,
Além disso, Jennifer esperava obter uma vantagem substancial. Ela reivindicava um benefício de seguro de cerca de $500 mil. Todos esses fatos foram apoiados por numerosas provas materiais. A investigação reuniu um volume impressionante de material. Numerosas gravações de conversas, laudos periciais e depoimentos de testemunhas. A figura-chave no caso, no entanto, foi Jerry, um conhecido do novo namorado de Jennifer. Seu testemunho no tribunal provou ser decisivo. Jerry relatou como a acusada retornou ao local do crime e tentou eliminar provas. Por sua cooperação com as investigações, ele foi isento de responsabilidade. A mesma decisão foi tomada para seu namorado Charles, que, apesar de ter ocultado provas e destruído um objeto importante, concordou em testemunhar contra sua companheira. No processo, também testemunharam aqueles que estavam com Jennifer na prisão preventiva. A defesa, no entanto, insistiu no caráter pacífico da acusada e enfatizou a ausência de tendências agressivas. Para confirmar isso, Jennifer decidiu fazer um discurso. Em sua narrativa, ela descreveu como foi até Mike para pegar objetos pessoais. Segundo suas palavras, ele a recebeu agressivamente, com um objeto na mão, a insultou e negou entrada. Desenvolveu-se uma luta pelo controle do objeto em questão, durante a qual ocorreu a tragédia. Jennifer alegou que estava se defendendo, pois temia por sua segurança. No entanto, sua versão contradizia os fatos. Mike foi encontrado sentado na poltrona, não na entrada. Os peritos apresentaram provas da intencionalidade das ações. Os especialistas determinaram que a distância entre o objeto e a pessoa era de cerca de 3 centímetros. Em 1º de fevereiro de 2019, os jurados se retiraram para a deliberação. O tribunal considerou Jennifer culpada de todas as acusações: crime grave, roubo e falsificação de provas. Ela recebeu a pena máxima sem possibilidade de liberdade condicional. Durante todo o processo, ela não mostrou arrependimento. O processo foi particularmente difícil para o filho de Mike. Ele disse várias vezes que não podia perdoar a acusada por ter destruído sua família. Seu filho ficou sem avô e ele mesmo sem pai. Suas últimas conversas com o pai foram sombreadas por conflitos, e essa situação agora não pode mais ser corrigida. O período universitário é um momento especial na vida de cada pessoa. Um tempo de diversão, decisões espontâneas, novos amigos e primeiro amor. Uma época em que não se é mais jovem, mas também não completamente adulto. Infelizmente, Lee Matthews não pôde desfrutar plenamente desta fase da vida. Em julho de 2004, a estudante desapareceu durante uma caminhada comum no estacionamento da Universidade Bond, na África do Sul. Pouco depois, seus pais receberam uma ligação perturbadora de desconhecidos que alegavam estar com Lee. Depois disso, o inevitável aconteceu. Lee Matthews nasceu em 1983 na família do bem-sucedido empresário Rob Matthews e sua esposa Sharon. O pai dirigia uma grande empresa de TI e era uma figura importante nos círculos empresariais da África do Sul. Em 1999, ele começou a colaborar com a Bolsa de Valores de Joanesburgo, um dos maiores operadores de bolsa do mundo. Sua empresa era considerada a principal firma independente de TI em toda a África do Sul. Lee era especialmente próxima de sua mãe. Elas frequentemente passavam tempo juntas, iam à academia, visitavam salões de beleza e faziam compras. Seu hobby em comum era o scrapbooking. Criavam e decoravam álbuns de fotos com alegria. Lee se desenvolveu como uma pessoa sensível e compassiva. Após os eventos trágicos na escola Columbine, ela organizou com seus colegas uma coleta de medicamentos para os afetados. Durante seus anos escolares, ela se dedicou ao trabalho em um centro de proteção animal. Após a escola, Lee decidiu seguir o caminho profissional de seu pai na área financeira.
Em 9 de julho de 2004, Lee partiu para a universidade. Na noite anterior, ela havia celebrado sua festa. À noite, jantaram no restaurante com a família e amigas próximas. Para o dia seguinte, estava planejada a continuação da festa. Lee aguardava ansiosamente pela festa. Depois de combinar com os amigos para o dia seguinte no clube, ela foi ao estacionamento da universidade. Desde esse momento, ninguém mais a viu. Por volta do meio-dia, seu pai Rob Matisse recebeu uma ligação do número dela. No entanto, era uma voz estranha. O desconhecido informou que estava mantendo Lee em cativeiro. O autor da chamada proibiu que recorressem às autoridades e exigiu 350 mil rands sul-africanos, cerca de 20 mil dólares americanos. Ele indicou um local para a entrega do dinheiro ao sul de Joanesburgo. Rob compreendeu a gravidade da situação quando o desconhecido falou sobre sua experiência com casos similares, que, segundo ele, sempre ficaram impunes. Quando Rob ouviu o leve sotaque, suspeitou que o autor da chamada era da Líbia. O desconhecido fez exigências de resgate e prometeu poupar a vida de Lee se fossem atendidas. Por um breve momento, ele permitiu que a jovem falasse. Rob ouviu a voz familiar. Lee implorou ao pai em lágrimas para cumprir todas as condições. Então a chamada foi interrompida. Rob e Sharon estavam dispostos a fazer qualquer coisa para recuperar sua filha. Eles levaram o dinheiro ao local indicado e aguardaram novas instruções. Todas as tentativas posteriores de contatar o telefone de Lee só levavam à caixa postal. Depois de perderem contato tanto com a filha quanto com o desconhecido, os pais se viram em um beco sem saída e decidiram recorrer às autoridades. Um grupo de busca foi organizado para encontrar Lee e prender o criminoso. Segundo os investigadores, pessoas ricas como Rob frequentemente se tornam alvos na África do Sul. A polícia divulgou uma foto de Lee e uma descrição de suas roupas: jeans azul, blusa vermelha e jaqueta de couro preta. Na televisão, a mãe Sharon fez um apelo ao sequestrador. Por favor, liberte-a. Diga-nos onde podemos encontrar nossa filha. Eu imploro. Dê a ela a chance de terminar seus estudos e começar sua jornada de vida. Os familiares de Lee não perdiam a esperança de um retorno seguro da jovem. Gisele Clemson, sua melhor amiga, contou que todos estavam envolvidos na busca. Na internet, surgiu um site especial para coletar informações sobre o caso de Lee. Estranhos de todo o mundo deixavam mensagens de apoio. Alguns ofereciam orações, outros compartilhavam suas teorias sobre o ocorrido. A família ofereceu uma recompensa por informações que pudessem levar ao encontro da jovem. Os investigadores trouxeram especialistas em telefonia móvel para tentar localizar o telefone de Lee. Os pais, atormentados pela preocupação, procuraram por horas sua filha nas ruas. Em seu desespero, Sharon chegou a procurar um vidente, que levou a polícia a uma área além de Joanesburgo, mas ali o rastro se perdeu. Rob e Sharon consideraram se o ocorrido poderia estar relacionado ao seu trabalho na empresa. Os investigadores recomendaram à família Matthews que interrompesse o contato com a imprensa para reduzir a tensão. O grupo de negociação indicou que tais incidentes ocorrem cerca de uma vez por mês no sul da África. Nesta região, esses crimes eram frequentemente cometidos por lucro rápido. As estatísticas oficiais desses incidentes na África do Sul são mantidas em sigilo por razões de segurança, embora seja conhecido que há bastantes casos. Normalmente, tais incidentes duram cerca de 21 dias, e na maioria das vezes as pessoas retornam em segurança para seus familiares após a entrega do dinheiro. Na opinião das autoridades policiais, o criminoso havia se preparado cuidadosamente. Ele havia escolhido Lee antecipadamente, estudado sua programação e rotina diária e aguardado o momento oportuno para seu plano. Os familiares acreditavam que Lee logo estaria em casa. Eles aguardavam uma nova mensagem sobre o resgate. Mas em 21 de julho,
12 dias após seu desaparecimento, suas esperanças não se concretizaram. Ao sul de Joanesburgo, na Praça Grasmore, havia um local notório por incidentes. Não havia postes de luz nem edifícios altos. Numa noite escura, um grupo de criminosos atacou uma família, uma mulher com sua sobrinha e o marido dela. Em 21 de julho de 2004, um zelador fazendo seu trabalho na Praça Grasmere fez uma descoberta perturbadora e informou imediatamente a polícia. Os policiais que chegaram estabeleceram a identidade. Era Lee Matthews. Os investigadores descobriram que suas mãos estavam amarradas e ela apresentava marcas de 3 tiros. A área foi imediatamente isolada. Mais de 50 oficiais, incluindo peritos criminais, começaram a trabalhar no local. Os especialistas determinaram que o incidente ocorreu cerca de 4 a 5 dias antes da descoberta, uma semana depois que Ruby entregou a quantia exigida. Logo surgiram rumores de que o pagamento incompleto do dinheiro exigido foi o motivo, mas a polícia rapidamente refutou essas suposições. O caso de pessoa desaparecida recebeu uma nova classificação e a busca pelo criminoso foi intensificada. A polícia compilou um extenso arquivo contendo mais de 100 conversas com possíveis testemunhas. Os investigadores também contataram pessoas que anteriormente haviam enfrentado demandas similares de pagamento, esperando obter informações úteis para a investigação. No final do mês, novos detalhes vieram à luz na investigação do incidente. Com base nos resultados da investigação, os investigadores concluíram que os perpetradores mantiveram Lee no frio por vários dias antes de deixá-la na praça, embora o incidente em si tenha ocorrido anteriormente em outro local. Os especialistas notaram uma peculiaridade incomum. Diferentes áreas apresentavam diferentes graus de preservação. Os investigadores interpretaram isso como uma tentativa complexa de confundir a investigação. Novas pistas só surgiram no início de outubro, quando um suspeito foi preso. Era Donovan Mudley, um estudante da mesma universidade onde Lee estudava. Antes de sua prisão, Donovan contou a alguns amigos sobre o incidente, e um deles informou a polícia. A impressão digital de Donovan correspondia a uma marca na fita adesiva encontrada na cena do crime. Além disso, os sinais dos celulares de Donovan e Lee foram localizados nos mesmos lugares após seu desaparecimento. Após a prisão, detalhes adicionais vieram à tona. Embora anteriormente tenha sido relatado que Rope e Sharon só procuraram a polícia após perderem contato com o desconhecido, isso se provou falso. Na verdade, eles contataram imediatamente as autoridades policiais, e um oficial os acompanhou ao suposto encontro. O criminoso estava à espreita no carro do pai de Lee. No entanto, minutos antes da entrega do dinheiro, o ponto de encontro mudou inesperadamente a pedido do criminoso. Quando avaliou que o risco de ser descoberto pelos policiais era muito alto, ele abandonou o veículo. Em julho do ano seguinte, Donovan se declarou culpado de 3 acusações relacionadas ao incidente. Sua declaração foi apresentada pouco antes do início do julgamento. No Tribunal Superior de Joanesburgo, seu defensor leu uma confissão chocante sobre o ocorrido com Lee. O advogado informou que seu cliente não encontrou maneira de libertar a jovem, pois temia perseguição adicional. Donovan confessou que passou mais de uma semana preparando um plano direcionado a estudantes universitários. Ele presumiu que a maioria dos estudantes vinha de famílias ricas que estariam dispostas a pagar por seus parentes. Lee não era um alvo específico. Ela simplesmente estava no lugar errado na hora errada. Notavelmente, o próprio Donovan vinha de uma família rica e não tinha dificuldades financeiras. Ele era movido apenas pela ganância por lucro. Segundo seu depoimento, ele abordou Lee no estacionamento da universidade e pediu uma carona. Então, sob ameaça de arma, forçou-a a se deitar no chão do veículo. Donovan confessou que após receber o dinheiro, encontrou-se em uma situação sem saída devido aos pontos de controle e verificações.
Ele percebeu que não podia deixar Lee ir, pois isso lhe traria graves consequências. Ele usou munição especial projetada para máximo efeito. Após o incidente, Donovan continuou sua vida normal. Ele deu uma joia à sua namorada, pediu-a em casamento e até participou de um torneio de vôlei. Ele foi acusado de sequestro e outros crimes graves contra Lee. No tribunal, Donovan admitiu que suas ações foram monstruosas e que Lee sofreu medo indescritível nos últimos dias. Após sua confissão de culpa, a acusação recebeu permissão para chamar testemunhas para mostrar que Donovan não havia revelado todos os detalhes de seus atos. Os promotores insistiram na pena máxima possível. O promotor apontou inconsistências nas declarações de Donovan. Ele alegou que tudo aconteceu na praça onde Lee foi posteriormente encontrada, mas a investigação revelou outros fatos. Segundo a perícia, Lee esteve sob temperaturas muito baixas por vários dias antes de aparecer na praça. A acusação suspeitava de um cúmplice, mas Donovan permaneceu em silêncio sobre os detalhes do incidente. Os especialistas descobriram marcas nas mãos e pés de Lee típicas de contato com superfícies de sistemas de refrigeração. Em outros lugares, foram encontradas impressões de tecido, possivelmente de um cobertor. Uma evidência importante foi a quantidade de líquido no interior, 400 mililitros no total, indicando que o incidente ocorreu em outro local onde nenhum vestígio foi encontrado. Ao examinar as circunstâncias do incidente, os especialistas notaram um detalhe importante: a ausência incomum de certos traços naturais, indicando condições especiais de conservação. Posteriormente, as investigações estabeleceram que Donovan estava na área do incidente. Isso foi confirmado pelos dados de seu telefone, localizado próximo ao telefone de Lee. Naquele momento, ele estava falando com sua namorada. Entre as evidências contra Donovan, a pistola de 9mm encontrada com ele tinha especial importância, sendo relacionada ao incidente pelos especialistas. Durante o julgamento, o pai de Lee descreveu Donovan como um covarde calculista que não merecia clemência. Rob enfatizou que a capacidade de Donovan de continuar sua vida normal após o incidente demonstrava sua insensibilidade. O acusado permaneceu indiferente durante todo o processo, até que seu pai Stephen foi chamado para testemunhar. Ele falou de seu antigo orgulho pelos sucessos profissionais do filho, mas admitiu que nada restava desses sentimentos. Stephen descreveu o ato de seu filho como monstruoso e imperdoável. Ele também observou que Donovan nunca havia reclamado de dificuldades financeiras. A família vivia em prosperidade e era incompreensível o que o levou a dar esse passo. O pai do culpado dirigiu-se à família Matthews com profundas desculpas. Estamos profundamente envergonhados pela conexão com este incidente. Assumimos a responsabilidade, pois ele é nosso filho e sempre será. Não podemos aliviar sua dor. Rezo para que a família Matthews encontre força para perdoar meu filho. Essas palavras sinceras tocaram Donovan profundamente. Infelizmente, este não foi o primeiro golpe severo para a família de Donovan. Em 2001, ocorreu um incidente trágico com o avô de Donovan, pelo qual seu tio era responsável. Este último não foi enviado à prisão. Em vez disso, foi internado para tratamento compulsório em uma clínica psiquiátrica. A acusação insistiu na pena máxima possível. O defensor de Donovan admitiu que seu cliente se arrependia de suas ações, mas não merecia clemência. O advogado também enfatizou que Donovan só admitiu sua culpa após a apresentação de provas irrefutáveis. Finalmente, o tribunal anunciou a sentença: prisão perpétua pelo crime principal, mínimo de 25 anos, mais 15 anos por privação de liberdade e mais 10 anos pela tentativa de extorsão da família Matthews. Ao proferir a sentença, a juíza determinou que as ações de Donovan foram extremamente desumanas e destruíram não apenas sua própria vida, mas também a de ambas as famílias. A pena que Donovan recebeu foi uma das mais severas na história da África do Sul. Após a conclusão do julgamento,
Os investigadores informaram que queriam verificar a possibilidade de um cúmplice no caso Lee. Eles suspeitavam disso porque Donovan evitava narrativas detalhadas sobre o período em que manteve a jovem em cativeiro. Possivelmente ele realmente não conhecia todos os detalhes se outra pessoa estivesse envolvida. Nos registros permaneceram contradições que precisavam ser esclarecidas. Alguns meses após a sentença, Donovan entrou com um pedido de revisão do caso no Supremo Tribunal de Joanesburgo. Ele começou a insistir que havia sido vítima de uma armadilha. Em outubro de 2009, Donovan apresentou documentos ao Supremo Tribunal de Apelação. Neles, alegou que não deveria passar toda a sua vida atrás das grades, pois não tinha a intenção de causar dano permanente ali. Em suas declarações, alegou que o juiz estava tendencioso devido à maior atenção da mídia para este caso. Na entrevista, Donovan insistiu que o ocorrido não foi planejado antecipadamente e, portanto, merecia uma pena mais branda. Ele descreveu sua sentença de prisão perpétua como infundada e excessiva. O novo defensor apoiou sua posição e apontou que a acusação não pôde apresentar provas de planejamento prévio do incidente. Finalmente, o pedido de Donovan foi negado e a sentença permaneceu inalterada. Depois disso, ele ficou quieto por um tempo, mas em julho de 2011 apresentou um novo recurso ao Supremo Tribunal, solicitando a reabertura do caso. Desta vez, apresentou uma nova versão dos eventos. Supostamente, 3 traficantes de drogas, Frank, Ali e Jumbo, o forçaram a participar da história com Lee. Segundo suas palavras, eles ameaçaram prejudicar sua família se ele se recusasse. Como Donovan relatou, eles me informaram que os planos haviam mudado e que procederiam de maneira diferente. Minha tarefa era simplesmente sentar no carro e esperar. Segundo depoimentos, Ellie os emboscou no estacionamento e bloqueou seu caminho até o carro. Ela não era o alvo original. A decisão foi tomada espontaneamente quando a notaram perto da universidade. Fui encarregado de levar o carro de Lee junto com Frank para fora do campus. Depois deveríamos nos encontrar com os outros que mantinham a jovem. Frank contatou Rob do telefone de Lee e fez exigências financeiras. Após a entrega do dinheiro, ocorreu o inevitável. Jamba usou a arma. Donovan alegou que temia por sua própria segurança e implorou misericórdia aos traficantes. Segundo os depoimentos, Jamba pegou os pertences pessoais de Lee em seu carro e deu instruções a Donovan, deixando assim seus traços nas evidências. O acusado disse que estava confuso e não teve coragem de denunciar os 3 envolvidos às autoridades policiais. Ele acusou os investigadores de manipular evidências e influenciar a opinião pública. Isso soou particularmente estranho considerando sua confissão anterior sobre seu envolvimento no desaparecimento de Lee. Seu primeiro pedido foi negado, mas após um ano surgiu um novo. Agora Donovan se comparava a Cristo crucificado. Descrevia-se como vítima das circunstâncias e reclamava da falta de apoio legal. Ele alegou que sua confissão foi obtida sob pressão, mas este recurso também foi negado. O caso de Lee Matthews abalou profundamente toda a África do Sul. O processo judicial contra Donovan, infelizmente, não trouxe alívio aos familiares da jovem. Durante as tensas audiências, a mãe de Lee disse em lágrimas que o ato de Donovan destruiu sua família. Toda noite olhamos para seu quarto esperando ver nossa filha lá, feliz, segura, em casa. Ainda estamos esperando por esse milagre, compartilhou seus sentimentos. Na pitoresca Nashville, Tennessee, cresceu uma jovem talentosa chamada Angélia, em uma família com profundas tradições religiosas. A natureza a abençoou com uma voz maravilhosa e uma mente afiada. Sua ambição deu frutos. Ela obteve um doutorado em farmácia. A carreira profissional de Angélia se desenvolveu com sucesso. Graças à sua diligência, ela pôde comprar sua própria casa e desfrutar de uma vida confortável. O destino a surpreendeu em 2001.
ela encontrou um antigo conhecido dos tempos de escola. Este homem era Aaron Solomon, um carismático apresentador esportivo. Seu carisma causou uma profunda impressão em Angélia. Seus encontros tornaram-se regulares, e logo Angélia descobriu que estava grávida. Em 2002, seu filho Grant nasceu. Aaron a pediu em casamento, mas Angélia hesitou. Seu relacionamento estava ambíguo naquela época. Ela pensou seriamente em criar a criança sozinha. Os parentes de Angélia, que tinham visões religiosas rigorosas, insistiram fortemente para que ela formasse uma família tradicional. Após longa consideração, ela aceitou a proposta de Aaron. No início, a vida familiar era harmoniosa. O marido cuidava da esposa e do filho. 4 anos depois, em outubro de 2006, a família cresceu. A pequena Gracie nasceu. Grant, que tinha 4 anos na época, assumiu com sincera alegria o papel de irmão mais velho. Ele estava sempre com sua irmã e ajudava a mãe a cuidar dela. Nessa idade, o menino também se apaixonou por beisebol. Alcançou sucessos impressionantes no time da escola e se tornou um dos alunos mais notáveis. Após o nascimento da filha, no entanto, a atmosfera familiar mudou. Aaron começou a mostrar dominância excessiva e tentou controlar completamente a vida de sua esposa e filhos. Seu comportamento tornou-se cada vez mais desagradável, permitindo-se fazer comentários desrespeitosos em relação a eles. Usando sua popularidade como apresentador de TV, ele começou novos relacionamentos, sem considerar os sentimentos de seus familiares. A história da família Martins começou a se desenrolar em 2013, quando Gracie contou à sua mãe detalhes perturbadores sobre o comportamento de seu pai durante o banho. Descobriu-se que Aaron insistia em estar presente durante as atividades de banho de sua filha e gravar esses momentos. Angelia proibiu imediatamente tais ações. O marido admitiu seu comportamento, mas recorreu à manipulação e insistiu que levaria as crianças se isso se tornasse público. Como membro influente da congregação da igreja, ele exigia obediência incondicional de todos os membros da família. Angélia teve que guardar esse segredo. Mais tarde, ela descobriu sobre o comportamento inadequado de seu marido em relação a várias mulheres jovens. Em 2014, fatos sobre seu interesse impróprio em adolescentes vieram à tona. Gravações inadequadas de menores foram encontradas em seu telefone. Apesar da gravidade da situação, as consequências foram mínimas. Ele foi apenas solicitado a deixar seu trabalho anterior. Pouco depois, encontrou um trabalho como consultor financeiro em um grande banco. O relacionamento entre os cônjuges tornou-se cada vez mais tenso e Angélia começou a pedir o divórcio, mas encontrou rejeição categórica. Por iniciativa de Aaron, o casal começou a consultar um terapeuta familiar. Nas sessões, revelaram-se os profundos traumas emocionais de Angélia. Uma infância difícil com pressão dos pais e religião imposta, seguida por um casamento com uma pessoa que mostrava traços narcisistas e comportamento dependente. No entanto, esta terapia não trouxe os resultados desejados. Angelia decidiu procurar outro terapeuta por conta própria. Ela compartilhou seus sentimentos, planejou caminhos para a independência, fez anotações em seu telefone e se correspondia com o terapeuta por e-mail. Mais tarde, descobriu-se que Aaron monitorava todas as suas atividades. Ele escutava as sessões, verificava seu telefone e e-mails. Quando Angela procurou apoio de seus pais, eles ficaram do lado do genro e acreditavam que uma mulher deveria manter a família unida em qualquer circunstância. Sem apoio, Angela se encontrava em uma situação difícil. O comportamento de Aaron tornava-se cada vez mais inaceitável em relação à sua esposa e filhos. Na tentativa de encontrar segurança, Angélia e as crianças começaram a se unir e se trancar em um quarto à noite. Um dia, houve um incidente sério no banheiro quando Aaron se comportou agressivamente com Angélia e usou um cabo elétrico. Em um momento crítico,
Seu filho Grant, de 11 anos, veio em auxílio de sua mãe e segurou as mãos de seu pai. Após o incidente, o próprio Aaron chamou os serviços de emergência e relatou informações falsas sobre o suposto comportamento preocupante de sua esposa. Angélia foi levada para exame em uma instituição médica especializada, apesar de suas garantias de que estava bem. Os especialistas logo confirmaram seu estado saudável. Seu psicoterapeuta esclareceu a situação e apresentou evidências da difícil situação familiar. Em 11 de maio de 2013, Angélia recebeu alta com a recomendação de solicitar uma ordem de proteção. O parecer médico confirmou: a mulher não tinha depressão ou outros problemas emocionais, mas foi identificada uma situação doméstica difícil. Após a alta, Angélia decidiu firmemente solicitar uma ordem de proteção e entrar com o pedido de divórcio. Quando voltou para casa, encontrou a casa vazia. Todas as tentativas de contatar Aaron foram mal sucedidas. Parentes de ambos os lados ignoravam suas ligações, considerando-a doente. No dia seguinte, no Dia das Mães, em vez do retorno esperado das crianças, apareceram os agentes da lei. Aaron novamente recorreu aos serviços de emergência com informações falsas sobre o estado de Angélia. Os oficiais que chegaram verificaram seu bem-estar e partiram. Mais tarde, Angélia obteve uma ordem de proteção, mas o paradeiro das crianças permaneceu desconhecido. Os investigadores se recusaram a registrar uma denúncia, já que as crianças estavam com seu pai, que tinha o direito legal para isso. Logo descobriu-se que Aaron havia se antecipado a ela ao apresentar os papéis do divórcio e obter uma ordem de proteção, alegando comportamento perigoso dela. Durante o processo judicial, os pais de ambos os lados se posicionaram contra Angélia. Como resultado, o pai recebeu a custódia total das crianças e a mãe foi obrigada a pagar pensão alimentícia. A opinião das crianças não foi considerada. O fato da internação de Angélia na instituição especializada foi decisivo para o juiz ao negar seus pedidos de custódia. Apesar de todos os esforços, as crianças permaneceram com o pai. Angélia se esforçou com todas as suas forças para recuperar a custódia e provar que as crianças precisavam de seus cuidados e não da tutela de Aaron. Uma nova audiência de custódia foi realizada. Aaron contratou uma equipe de advogados experientes, o que foi possível devido a uma herança inesperada de sua tia rica. Na audiência, os parentes de Angélia novamente se manifestaram contra ela e apontaram para sua instabilidade emocional. Desta vez, no entanto, ela foi apoiada por profissionais da clínica onde foi tratada. Eles explicaram enfaticamente que a condição da mulher era resultado do relacionamento complicado com Aaron. Segundo seus depoimentos, seus ferimentos tinham uma origem completamente diferente do que foi alegado anteriormente. Mas o juiz ignorou esses depoimentos e manteve a custódia total com o pai. Angélia continuou lutando e conseguiu direito de visita de 2 horas por semana. No primeiro encontro, ficou chocada com a condição deles. Grant havia perdido peso significativamente, assim como Grace, que apresentava olheiras escuras. Descobriu-se que o pai aplicava métodos rigorosos de educação, restringia a alimentação e proibia qualquer doce. Houve um incidente em que Grant pulou do carro em movimento para fugir do pai. As crianças contaram que pensavam que sua mãe tinha desaparecido. Aaron lhes disse isso quando Angélia estava na clínica e insistiu em uma mudança imediata, alegando perigo. As crianças acreditaram nele, lembrando-se da condição de sua mãe após o incidente, e se sentiram desamparadas. Angélia não desistiu de seus esforços pela custódia. Ela se submeteu a um exame médico completo que confirmou seu bom estado de saúde. Em 2014, o tribunal aumentou o tempo de visita para 6 horas semanais, mantendo a custódia principal com o pai. No início de 2015, uma verdade perturbadora veio à tona. Descobriu-se que Grace, de 9 anos, estava sendo submetida a tratamento inadequado pelo pai.
Após as refeições, ela adormecia repentinamente e acordava no quarto do pai com marcas inexplicáveis. O pai alegava que era uma reação ao maiô, mas ela sentia o engano. Aaron evitava consultas médicas mesmo em casos de doenças sérias das crianças. Gracie relatou punições severas, intimidação na rua e alimentação escassa. Angélia ficou perturbada com essas revelações e se preparou para usá-las na próxima audiência para proteger seus filhos de tratamento inadequado. Em abril de 2015, houve uma reviravolta inesperada. Aaron apresentou uma queixa por não pagamento de pensão alimentícia, resultando na prisão de Angélia. Ela fez contra-acusações, alegando que seu ex-marido, apesar de uma herança considerável, gastava irresponsavelmente o dinheiro destinado às crianças consigo mesmo e suas acompanhantes. Após a audiência, a mulher foi liberada e continuou seus pagamentos. Nos anos seguintes, Angélia não desistiu de proteger seus filhos. Ela recorreu a várias instâncias, das autoridades policiais à escola da igreja, tentando alertar sobre o comportamento perigoso de Aaron. Suas palavras, no entanto, eram recebidas com ceticismo e descartadas como exagero. A situação se intensificou em 2018, quando Grant e Gracie tentaram deixar a casa do pai. Aaron imediatamente relatou seu desaparecimento. As crianças foram trazidas de volta após o que o pai aplicou medidas disciplinares severas. Quando Angélia soube disso, imediatamente solicitou uma audiência de emergência para alterar o acordo de custódia. Em 17 de agosto de 2018, após o torneio de beisebol de Grant, algo irreversível aconteceu. Enquanto os meninos permaneciam no treino, Aaron e sua filha foram para um hotel. Apesar dos pedidos de Gracie, de 12 anos, por camas separadas, o pai escolheu um quarto com apenas uma cama. O que aconteceu naquela noite mudou a vida de Gracie para sempre. No dia seguinte, durante a audiência de emergência, Gracie relatou o que havia acontecido, mas o advogado do pai insistiu que isso era apenas fruto de sua imaginação, pois um pai amoroso não seria capaz de tal coisa. Grant também relatou os métodos disciplinares rigorosos do pai. Restrições alimentares, sessões intermináveis de treinamento e humilhações. As crianças imploraram para ficar com a mãe. O juiz, no entanto, que frequentava a mesma Igreja da Graça que Aaron, duvidou da veracidade de suas palavras. Ele concluiu que isso era uma tentativa de Angélia de prejudicar a reputação de seu ex-marido. Nessa comunidade religiosa fechada, Aaron desfrutava de uma reputação impecável. Participava ativamente da vida da igreja e mantinha relacionamentos com membros influentes da sociedade. O pedido da mãe foi negado e, mais ainda, ela foi proibida de entrar com ações civis por 6 anos. Embora Gracie não quisesse voltar para a casa do pai, ameaças de intervenção policial a forçaram a obedecer. Depois disso, as crianças procuraram ajuda em todo lugar. Recorreram a funcionários da escola e ao psicólogo da igreja, relatando sua difícil situação doméstica. Mas o diretor da escola, que as chamou para uma conversa, aconselhou-as a permanecerem em silêncio para proteger a reputação da família. Quando as crianças tentaram explicar por que não queriam voltar para casa, ele apenas disse que já tinha ouvido essas histórias e não acreditava nelas. Depois entrou em contato com o pai delas. Ninguém levou a sério os relatos das crianças, acreditando que Angélia estava por trás de suas palavras e supostamente as forçando a fazer falsas acusações contra o pai. Finalmente, as crianças não aguentaram mais a pressão e se mudaram para a casa da mãe. O pai foi até as crianças e pediu que voltassem para casa. Grant e Gracie recusaram, e ele concordou com sua estadia temporária com a mãe. Após trabalhar com um psicólogo, certas regras de comunicação foram estabelecidas, as quais o pai começou a seguir. Embora as crianças devessem ficar ocasionalmente com o pai de acordo com os documentos de custódia, elas passavam a maior parte do tempo com a mãe. Durante esses períodos, elas se sentiam calmas, mas o relacionamento com o pai ficava cada vez mais tenso
e atingiu seu ápice em 20 de julho de 2020. Naquele dia, Grant, de 18 anos, estava a caminho do treino. A viagem durava cerca de 1 hora, pois a casa da mãe era longe. Quando chegou ao estacionamento em frente ao centro esportivo e se preparava para a aula, ocorreu um incidente imprevisto. Nas proximidades estava o pai, que também tinha vindo para o treino. Foi ele quem chamou os serviços de emergência pedindo ajuda para seu filho, ao qual não conseguia se aproximar. Aaron contou uma história incomum do incidente. Segundo seu relato, seu filho saiu da picape para pegar equipamentos esportivos da caçamba. De costas para o carro, estava absorto em seu telefone. De repente, a picape começou a se mover e atingiu o jovem, arrastando-o por alguns metros. O veículo entrou em uma vala profunda e saiu novamente. Segundo Aaron, ele estava por acaso nas proximidades com outras 3 pessoas e testemunhou o incidente. Os policiais que chegaram encontraram Grant sob a parte dianteira do veículo, embora as rodas não o tocassem. Os socorristas usaram um macaco para libertar o jovem. O jovem estava consciente, recebeu atendimento de emergência e foi levado urgentemente ao hospital. O estado de Grant permaneceu crítico e durante o trajeto não foi possível salvá-lo. Os médicos documentaram vários ferimentos, mas a causa foi uma parada cardíaca súbita. Quando Aaron chegou ao hospital, assinou uma recusa de exames médicos adicionais. Quando Angélia soube do incidente, foi imediatamente à clínica. Ela insistiu em uma investigação, mas seus pedidos foram ignorados. Uma situação semelhante ocorreu com os investigadores. Eles consideraram um acidente, apesar dos pedidos persistentes de Angélia por uma investigação. Ela estava convencida da incredibilidade da versão de Aaron e apontou muitas inconsistências. Em particular, a natureza dos ferimentos não correspondia à situação descrita. Segundo o relato de Aaron, Grant dirigiu a picape por cerca de 1 hora a caminho do treino. No entanto, os detalhes não coincidiam. Não havia marcas de contato com um veículo aquecido nas roupas, nem arranhões do contato com o asfalto. Nenhum vestígio biológico foi encontrado no local do acidente. Os sapatos permaneceram surpreendentemente limpos, contradizendo a versão de Aaron. No local onde o veículo supostamente saiu da estrada, a vegetação permaneceu intacta, nem mesmo amassada. Marcas de pneus foram encontradas em outro lugar, na calçada, onde os óculos de Grant também foram encontrados. É notável que o jovem nunca se separava de seus óculos devido à sua má visão. Todas as suas fotos confirmam isso. Surge a questão: como os óculos foram parar na calçada se, segundo Aaron, tudo aconteceu no estacionamento? O pai alegou que Grant estava de costas para o carro que se movia para trás. Havia outras inconsistências. Como explicar a posição de Grant sob o veículo, de costas na direção oposta? Tal rotação de 180 graus parece inverossímil. A manobra do veículo também parecia duvidosa. A marcha ré para a vala seguida da subida. Ninguém nas proximidades ouviu qualquer ruído do incidente. Tudo aconteceu em completo silêncio, sem testemunhas. Não havia videovigilância. As 3 pessoas mencionadas por Aaron na conversa telefônica nunca apareceram. O comportamento do pai era estranho. Apesar de ter um macaco disponível, não fez nenhuma tentativa de ajudar seu filho, apenas observou a situação. A colocação do equipamento esportivo também era atípica. Grant nunca o deixava na caçamba, preferindo o banco traseiro. O telefone que Grant estava usando segundo seu pai não foi encontrado, embora o jovem nunca se separasse dele. Ele telefonava para sua namorada todas as manhãs, mas naquele dia não houve chamada. O carro permaneceu sem danos, o que é estranho. O para-choque traseiro deste modelo é conhecido por sua sensibilidade. Na descida descrita, os danos teriam sido inevitáveis. O único depoimento é de um homem que notou Aaron nesta rua e no estacionamento pouco antes do incidente.
Isso contradizia a versão de Aaron de uma chegada posterior. No funeral de seu filho, Aaron fez um discurso estranho chamando o acontecimento com Grant de vontade de Deus, o que chocou todos os presentes. O comportamento de Aaron confundia as pessoas ao seu redor. Ele não mostrava nenhuma emoção sobre o ocorrido com seu filho. Angélia suspeitava que seu marido poderia ter arranjado o incidente em outro lugar e depois encenado um acidente aqui. Também surgiram questões sobre como a picape poderia ter se movido sozinha. O veículo estava devidamente estacionado e nunca tinha apresentado problemas antes. Aaron foi oferecido a realizar uma investigação técnica do veículo para obter compensação do fabricante, mas surpreendentemente recusou, embora normalmente não perdesse nenhuma oportunidade de ganhar dinheiro. O homem continuou usando este carro sem preocupação por vários meses. Quando Angélia sugeriu verificar o carro, Aaron se opôs veementemente e enviou o veículo imediatamente para a sucata, apesar de seu excelente estado e alto valor de mercado. Na primavera de 2021, Angélia conseguiu localizar este veículo e providenciar uma investigação independente. Após examinar o veículo, os especialistas determinaram que o incidente tecnicamente não poderia ter ocorrido como Aaron descreveu. Angélia começou a buscar a reabertura do caso encerrado. Ela relatou que Grant, que tinha acabado de fazer 18 anos, sempre protegeu sua irmã do pai agressivo e queria continuar fazendo isso. O jovem havia advertido seu pai sobre suas intenções de ir ao tribunal após atingir a maioridade. Grant e Grace planejavam cortar oficialmente o contato com o pai e começar uma vida independente. Eles esperavam que seus depoimentos fossem levados mais a sério agora que eram adultos. Angélia suspeitava que Aaron, por medo disso, decidiu impedir seu filho. Grace sofreu muito com a separação de seu irmão, que era seu protetor. Em 12 de maio de 2021, Grace, de 14 anos, publicou um vídeo de 18 minutos no YouTube, compartilhando sua história sobre o relacionamento difícil com seu pai. Ela falou sobre os problemas domésticos e suas preocupações com a segurança da família. Grace expressou preocupações sobre seu futuro. Após a perda de seu irmão, eles ficaram indefesos e o pai aumentou a pressão. Ele persegue sua filha e insiste em seu retorno para casa, mas ela recusa firmemente. A jovem de 16 anos teve que obter uma ordem de proteção oficial contra seu próprio pai, mas ele ignorou as regras e continuou aparecendo perto dela. Na escola, sua presença não causava preocupação à administração. O diretor, que era amigo da igreja do pai, recusou-se a considerar a existência da ordem de proteção. Após esta entrevista, o pai novamente alegou que a mãe estava influenciando Grace negativamente e a incitando contra ele, levando o serviço de proteção à criança a assumir o controle da situação. O pai tentou convencer sua filha de que suas memórias estavam erradas e que todos os pensamentos problemáticos foram implantados pela mãe. Aaron entrou com uma ação por difamação contra Angélia e envolveu pessoas que questionaram as informações no vídeo de Grace. Segundo o homem, Angélia o pressionou para desistir de seus direitos parentais. Quando a mulher decidiu lutar pela verdade no tribunal, Aaron retirou a ação, mas agora está considerando, com a ajuda de advogados, apresentá-la novamente. Angélia e sua filha buscam restaurar a justiça para Grant, e Grace quer permanecer com sua mãe e cortar o contato com o pai. Elas criaram uma plataforma online que recebeu amplo apoio. Após a partida de Grant, o pastor, o diretor da escola e outros adultos a quem Grant e sua irmã haviam pedido ajuda negaram esses fatos. Uma colega de classe de Grant confirmou que ela, junto com ele e Grace, havia pedido ajuda e proteção contra o pai à administração da escola, mas recebeu uma recusa. Isso não estava sob a jurisdição da escola. No Tennessee, existe uma lei que obriga a denunciar ao Serviço de Proteção à Criança quando há suspeita de risco ao bem-estar da criança. No entanto, ninguém o fez. Após o incidente com Grant,
os alunos foram proibidos de discutir o ocorrido na escola. Mais tarde, descobriu-se que o pastor deixou a igreja, onde havia surgido uma séria divisão. Atualmente, nenhuma acusação foi feita contra Aaron Solomon, e ele nega todas as alegações. Seus seguidores escrevem regularmente nas redes sociais, acusando Gracie e sua mãe de mentir e de comportamento não cristão, alegando que os verdadeiros crentes não deveriam ir ao tribunal. Enquanto isso, Aaron continua entrando regularmente com ações contra Angélia. Atualmente, Angélia e Gracie vivem juntas, mas sentem constante inquietação por causa de Aaron. Gracie sonha em se tornar agente do FBI e conduzir investigações para ajudar as pessoas. Na pequena cidade de Brick, no estado de New Jersey, Brittany Gregory nasceu na primavera de 1988. Ela era a mais nova de 5 irmãos. Após o divórcio dos pais, todas as crianças ficaram com o pai. Brittany mantinha relações calorosas com todos os parentes, mas tinha uma conexão especial com sua irmã Brianna. Apesar da diferença de idade de 4 anos, elas eram como melhores amigas. Na escola, Brittany demonstrava desempenho excepcional e recebia as melhores notas. Os professores viam grande potencial nela e previam um futuro de sucesso na ciência. Mesmo assim, ela permanecia modesta e amigável, sempre pronta para ajudar seus colegas, o que lhe rendeu muitos amigos. Brittany tinha um sonho em comum. Ela queria ser técnica forense e examinar evidências em cenas de crime. No verão de 2004, Brittany morava na casa de seu pai Joe Dunn, junto com sua irmã Brianna e a nova companheira do pai, Lori Peterson. Sua casa, localizada perto da escola, era a última da rua e fazia fronteira com uma área de floresta. Nessa época, Brittany namorava John Fitzgerald. Seu relacionamento durava quase 2 anos, e sua família aprovava essa escolha, pois considerava John uma boa pessoa. Eles pareciam ser o casal perfeito. Os parentes notavam seu relacionamento especialmente caloroso. No domingo, 11 de julho de 2004, a mãe e a irmã Brianna foram ao subúrbio de South Toms River para ver o irmão mais velho de Brittany. Ele tinha tido um bebê e a jovem família precisava de ajuda. Por volta das 20h30, Brittany ligou para o celular de sua mãe. Ela pediu para ser levada até seu namorado John e havia clara inquietação em sua voz. A mãe explicou que estavam longe naquele momento, mas Brianna poderia vir em 1 hora. Brittany concordou com essa proposta. Após 45 minutos, Brianna tentou contatar sua irmã, mas ela não atendeu as ligações. Presumindo que Brittany já estivesse dormindo ou tivesse encontrado outra forma de transporte, Brianna não se preocupou e foi dormir. Quando Brianna chegou em casa pela manhã, encontrou o quarto vazio de sua irmã. Todas as coisas de Brittany, incluindo o telefone, ainda estavam lá. Inicialmente, Brianna pensou em uma possível pernoite na casa de John, mas isso parecia estranho. Sua irmã sempre informava sobre tais planos e nunca saía sem o telefone. Brianna começou a ligar para os amigos de Brittany, mas ninguém sabia de seu paradeiro. Com John, ela descobriu que ele só tinha falado com Brittany no domingo de manhã e que ela não havia estado com ele. A companheira do pai informou que havia chegado em casa às 22h e não encontrou ninguém. Com um pressentimento ruim, Brianna correu para a delegacia para relatar o desaparecimento de sua irmã. Quando Brianna deu o alarme, os policiais não levaram sua preocupação muito a sério. Eles suspeitavam que sua irmã estivesse com amigos ou simplesmente quisesse espairecer. No entanto, Brianna explicou que tinha ligado para todos os conhecidos e para o namorado de Brittany. Ninguém a tinha visto. Além disso, todas as suas coisas, dinheiro e telefone tinham ficado em casa. Após esses argumentos, os investigadores finalmente iniciaram a busca. Primeiro examinaram a casa do pai, de onde Brittany havia desaparecido. Lá, de fato,
Sua bolsa com telefone e carteira havia permanecido. Todos os objetos pessoais estavam em seu lugar. Não foi possível encontrar outras pistas. Os investigadores falaram com todos os moradores da casa, já que em tais casos, normalmente o papel das pessoas próximas é importante. Descobriu-se que cada membro da família tinha um álibi confirmado. Cartazes com a foto de Britney foram espalhados pela cidade. A polícia começou uma investigação minuciosa da área circundante. Eles verificaram todas as casas da vizinhança, inspecionaram propriedades e interrogaram vizinhos. A localização da casa chamou especial atenção. Nenhum dos vizinhos tinha visto Britney no dia de seu desaparecimento, mas uma mulher compartilhou um detalhe interessante. Ela tinha visto a jovem caminhando na rua tarde da noite de sexta-feira, 2 dias antes de seu desaparecimento. Embora essa informação parecesse desatualizada, os investigadores se interessaram por ela, porque tal comportamento não combinava de forma alguma com a imagem de uma jovem responsável. Os investigadores ficaram intrigados sobre por que Britney estava na rua tão tarde. A polícia decidiu verificar se Britney era realmente tão exemplar quanto sua irmã havia contado. Durante a conversa com os policiais, Brianna mencionou as dificuldades no relacionamento entre Britney e John. Segundo ela, os jovens frequentemente tinham conflitos e naquele dia tinham brigado novamente. Britney estava muito perturbada e planejava ir até John à noite para se reconciliar. Interessados nessa informação, os investigadores convidaram John para uma conversa na delegacia. Ele contou com confiança que tinha falado com Britney pela última vez na manhã daquele dia. Segundo sua versão, ele estava na praia com amigos, o que irritou Britney e levou à briga. Depois disso, eles não tiveram mais contato. John também informou que havia terminado o relacionamento com Britney alguns dias antes do incidente, mas ela não conseguia aceitar isso, embora soubesse de seu novo relacionamento. Ele não havia planejado encontrá-la naquela noite e não sabia de sua intenção de vê-lo. No entanto, ele compartilhou uma informação importante. Britney frequentemente usava a trilha da floresta atrás da casa de seu pai para ir aos encontros. Quando questionado sobre os motivos do término, John explicou que tinha visto Britney com outro homem em uma festa, após o que decidiu iniciar um relacionamento com uma nova namorada. John a viu pela última vez em 10 de julho, um dia antes de seu desaparecimento. Naquela ocasião, Britney lhe entregou uma carta de reconciliação. Quando os policiais pediram para mostrar essa mensagem, John a apresentou imediatamente. Na carta, a jovem se desculpava por seu comportamento, lamentava ter causado dor emocional a John e sugeria manterem uma conexão amigável. O jovem parecia sinceramente preocupado com o desaparecimento de Britney. A polícia não encontrou motivos para a suspeita e John foi liberado. Mais tarde, ele passou com sucesso no teste do detector de mentiras após o que foi completamente excluído do círculo de suspeitos. O caso do desaparecimento de Britney tornava-se cada vez mais complexo. Descobriu-se que seu estilo de vida era diferente do que seus familiares imaginavam. Ela frequentava festas, encontrava-se com vários jovens e regularmente atravessava a floresta para ver seu namorado, percorrendo uma distância de 1,5 km. Foi justamente a área da floresta que atraiu a atenção especial dos investigadores. Começaram trabalhos intensivos de busca ao longo da trilha. Era uma trilha de bicicleta através da floresta. À noite, esta rota causava preocupação. Era escura e deserta. A busca na floresta durou 3 dias, mas não teve sucesso. Quando as investigações chegaram a um beco sem saída, surgiu uma testemunha importante. Ela relatou que estava no parque com seu acompanhante naquela noite. Na rua deserta, apenas um veículo chamou sua atenção. Uma picape Chevrolet Avalanche com rodas características. A mulher memorizou a placa do carro. A verificação revelou que Anthony Geiger era o proprietário do veículo. Uma circunstância estranha veio à tona.
Anthony havia namorado recentemente Bobby Joe, irmã de Britney. Seu relacionamento terminou há um mês devido ao seu ciúme excessivo. Ele demonstrava um interesse incomum por Britney, o que levantava questões. Conhecidos lembravam que Anthony frequentemente lançava olhares especiais para Britney durante encontros amigáveis e tentava chamar sua atenção. Seu último encontro aconteceu durante um almoço conjunto, onde seu comportamento novamente atraiu a atenção dos presentes. Os investigadores suspeitavam que Anthony poderia ter perseguido Britney. Durante o interrogatório, ele negou sua presença perto da floresta em 11 de julho. Ele admitiu que via Britney frequentemente em festas, pois frequentavam o mesmo círculo social, mas negou as acusações de tentativas de aproximação. Segundo suas palavras, ele se comportava apenas de forma amigável com ela. Anthony alegou ter passado a noite em casa com sua nova namorada. A polícia contatou a jovem mencionada, que confirmou o depoimento de Anthony. Como não havia suspeitas sérias, ele teve que ser liberado. Depois disso, os investigadores voltaram sua atenção para a mensagem de Britney para John, onde notaram formulações perturbadoras na última parte da carta. Os investigadores temiam uma possível ação desesperada devido ao relacionamento fracassado. No entanto, os pais discordaram categoricamente dessa versão. Eles afirmaram que sua filha determinada e cheia de vida, com grandes planos para o futuro, não faria algo assim por causa de um relacionamento fracassado. Quando as investigações estagnaram, as autoridades recorreram à imprensa para encontrar possíveis testemunhas. Policiais dos distritos vizinhos se juntaram ao caso e ofereceram ajuda. Durante esse período, os pais decidiram não ficar inativos esperando notícias ao telefone, mas conduzir suas próprias investigações. Durante uma busca minuciosa da casa, os policiais fizeram uma descoberta interessante. Entre as páginas de uma revista, havia uma carta com conteúdo inesperado que Britney havia escrito para um concurso. Nela, a jovem falava sobre sua difícil situação de vida. Sua mãe viciada a havia abandonado quando jovem. O relacionamento com seu pai e sua parceira era tenso, e seu irmão estava em um centro de reabilitação que ela visitava toda semana. Britney reconhecia seus erros, mas enfatizava a bondade de seu caráter e seu desejo de seguir um caminho diferente e não repetir o destino de seus pais. Britney aspirava a uma vida melhor e sonhava em se tornar criminalista para ajudar nas investigações. Após a descoberta desta nota, os policiais desenvolveram novas teorias. Eles direcionaram sua atenção para a família de Britney, que não haviam considerado em suas investigações anteriores. Ao investigar o ambiente, os investigadores descobriram um detalhe interessante. Na casa onde Britney morava, funcionava um chamado salão de massagem. Os serviços eram oferecidos por Lauren Peterson, a companheira do pai. O estabelecimento era frequentemente visitado por vários homens. Alguns se tornaram clientes regulares. Descobriu-se que os moradores sabiam sobre as atividades, e a própria Lauren anunciava abertamente seus serviços, distribuindo cartões de visita. Os vizinhos também mencionaram substâncias suspeitas na casa e sugeriram o possível envolvimento de Lauren em sua distribuição. Os investigadores suspeitavam que o desaparecimento de Britney não foi coincidência e que um dos visitantes do salão poderia estar envolvido no incidente. Ao investigar a clientela de Lauren, descobriram muitas pessoas suspeitas. Logo, a televisão noticiou a prisão de um suspeito no caso Britney. A mãe o reconheceu. Era Jack Fuller Jr., 38 anos, um amigo de longa data da família. Ele participava de todas as celebrações familiares, mantinha relações próximas, e sua filha estava noiva do irmão encarcerado de Britney. A mãe de Britney ficou chocada com a prisão de Jack. Ela não podia acreditar em seu envolvimento, já que não foram encontradas provas conclusivas e os parentes ainda esperavam por um desfecho positivo.
parecia-lhes impossível que Jack pudesse estar envolvido. Alguns meses antes do incidente, Britney ajudou a salvar a vida de um conhecido. Ela estava visitando a filha dele quando o encontraram inconsciente. Britney imediatamente chamou a ambulância e os paramédicos conseguiram ajudar o homem após uma overdose. Os familiares estavam perplexos com como ele poderia ter machucado sua salvadora. Os pais sabiam que Jack estava envolvido com substâncias proibidas. Jack Fuller tinha 48 condenações anteriores por posse e roubo. Sua última sentença foi de 5 anos e meio. Ele foi liberado pouco antes do desaparecimento da jovem. A família acreditava que, no pior dos casos, ele pegaria dinheiro para uma dose, mas não mais que isso. Ele poderia levar joias, mas não machucar ninguém. Mais tarde, descobriu-se como a polícia chegou à pista. Na delegacia, receberam uma ligação com informações sobre Jack Fuller. O informante relatou que Jack se queixava de dores nas costas por ter cavado em solo arenoso. Jack garantiu que ninguém encontraria o local e perguntou quão fundo seria necessário cavar para que os animais não sentissem o cheiro. Os policiais pediram ao informante para se encontrar com Jack e gravar a conversa. Durante o encontro, Jack confirmou que havia escondido os rastros com segurança suficiente. Ele confessou seu envolvimento no desaparecimento de Britney, explicando que ela o tinha visto. Então Jack declarou que ainda precisava cuidar de uma pessoa que sabia demais. Seu amigo de infância Tommy, que estava sentado no carro. No final da conversa, ele disse que era uma piada e foi embora com seu amigo. As autoridades trouxeram Tommy para interrogatório na delegacia. Ele se recusou a cooperar e negou tudo, mas os investigadores reproduziram a gravação onde Jack mencionava suas intenções em relação ao seu amigo. Quando Tommy percebeu o perigo da situação, decidiu informar às autoridades policiais todas as informações que conhecia. Na noite do desaparecimento, ele e Jack estavam dirigindo pela área e consumindo substâncias proibidas. Perto da casa de Britney, Jack decidiu passar na casa do pai dela para conseguir mais. A porta estava aberta e ele entrou, mas o dono da casa não estava. Após 5 minutos, Jack voltou ao carro junto com Britney. Quando Tommy perguntou o que estava acontecendo, a jovem permaneceu em silêncio e baixou o olhar. Jack disse que levaria Tommy para casa, depois partiu com Britney. No dia seguinte, durante o encontro, Jack evitou qualquer conversa sobre o ocorrido. Eles foram ao Lava Rápido, onde ele limpou seu carro interna e externamente de forma incomumente minuciosa. O lavador fez uma piada sobre isso, mas Jack reagiu agressivamente e insinuou as consequências da curiosidade excessiva. Quando Tommy soube do desaparecimento de Britney, começou a entender a situação. Quando perguntou a Jack sobre isso, ele ficou furioso e alegou que só tinha levado a jovem para casa e advertiu contra fazer perguntas desnecessárias. Tommy suspeitava que Jack poderia ter levado Britney para a floresta. Os investigadores, convencidos do envolvimento de Jack, vieram prendê-lo. Na presença deles, ele tentou incendiar seu carro. Durante a inspeção do veículo, foram encontrados vestígios da presença de Britney. No Lava Rápido, descobriu-se que Jack havia usado um aspirador para limpar o interior. A análise do conteúdo do saco do aspirador revelou areia e vestígios biológicos que pertenciam a Britney. Apesar das evidências, Jack se recusou a falar sobre o caso de Britney e permaneceu em silêncio. Os conhecidos interrogados pelos investigadores o descreveram como uma pessoa perigosa, capaz de cometer crimes sérios. Ele não tinha trabalho oficial em lugar algum, mas sempre tinha dinheiro, pois distribuía substâncias proibidas e forçava pessoas dependentes a cometer atos ilegais em troca de doses. Uma circunstância interessante veio à tona. Após o desaparecimento de Britney, um policial de patrulha notou o carro de Jack estacionado à beira da floresta em um local deserto fora da cidade. Quando questionado sobre o motivo de sua presença neste local estranho, Jack respondeu que estava procurando seu cachorro fugido.
Este local tornou-se o foco da operação de busca, que envolveu forças policiais, adestradores de cães, aviação e voluntários, mas não produziu resultados. Na opinião dos investigadores, naquela noite, Britney estava procurando uma maneira de chegar até seu namorado. Quando encontrou Jack, que ela conhecia, não tendo outras opções, aceitou sua oferta de carona. Os eventos subsequentes se transformaram em uma tragédia. O caso tomou um rumo inesperado quando uma mulher procurou a polícia com informações sobre o possível paradeiro das evidências. Como se descobriu, ela havia passado vários meses sob o controle de Jack, pois era dependente de substâncias. Durante esse tempo, ela tinha conhecido bem seus hábitos, rotas e lugares secretos, que ele frequentemente visitava com ela. Ele, uma vez, mostrou-lhe um lugar e comentou que ninguém jamais encontraria algo ali. Os investigadores inicialmente receberam as palavras da mulher com ceticismo e começaram a verificar os detalhes. Ela pôde descrever o terreno com precisão e mencionou a particularidade do solo, substrato arenoso. Os investigadores imediatamente se lembraram do relato de um informante sobre como Jack havia reclamado das dificuldades com o solo arenoso solto. As declarações da mulher pareceram convincentes para a polícia e eles organizaram uma busca na área indicada. O terreno provou ser extenso, e vários dias de investigação não trouxeram resultados. Então, os especialistas realizaram uma análise comparativa da areia do aspirador com o solo desta área. Após descobrir uma correspondência completa, decidiram continuar a busca. Em 27 de julho de 2004, os cães farejadores levaram a um local com vegetação notavelmente mais escassa. Quando as equipes de busca verificaram o solo com uma sonda longa, seus temores foram confirmados. Logo encontraram o que procuravam. No local, foi encontrada uma joia, um colar com o nome de Britney. Os investigadores entenderam que sua longa busca havia terminado. Os especialistas confirmaram a identidade de Britney Gregory. Devido ao estado em que foi encontrada, a causa exata do ocorrido não pôde ser determinada. Foram encontrados sinais de asfixia e graves lesões na cabeça. Após consultar seu advogado, Jack decidiu fazer um acordo com a promotoria e confessar sua culpa, na esperança de uma sentença mais branda. A família concordou com essa decisão para evitar um processo judicial desgastante. A mãe de Britney fez uma declaração dizendo que não queria pena máxima para Jack. Em sua opinião, seria uma saída muito fácil. Ela preferiu que ele passasse o resto de seus dias atrás das grades para refletir sobre seus atos. Em seu depoimento, Jack alegou que Britney havia pedido uma carona até um amigo, o que ele concordou em fazer. Depois de deixar o amigo Tommy, ficou sozinho com Britney. Segundo ele, fizeram uma parada onde ele consumiu substâncias proibidas, o que desagradou Britney. Desenvolveu-se um conflito, durante o qual Jack disse ter perdido o controle. Sua versão dos eventos, no entanto, levantou dúvidas entre os investigadores. O parecer dos peritos divergia significativamente da versão de Jack e indicava circunstâncias muito diferentes do incidente. Além disso, alguns detalhes descobertos pelos investigadores apontavam para possíveis outros motivos para o crime. O tribunal considerou Jack culpado e impôs uma pena de 30 anos de prisão sem possibilidade de liberdade condicional.